Tem gente falando no nosso campo de delação do Youssef. Não tem sentido. Acho que delação de pessoa presa não é possível ocorrer na nossa ordem constitucional. O Youssef foi um dos grandes beneficiados pelo esquema lavajatista, né? Ele foi condenado a 120 e poucos anos de prisão, cumpriu 2 anos e 8 meses e saiu milionário. E, assim, agora temos um novo juiz. E a primeira coisa que me veio, pode estar totalmente equivocado, mas na hora que eu vi ele prendendo o Youssef, falei, opa, o Youssef voltou a operar e ele deve ter achado coisas. Eu até quero saber se ele achou o envolvimento dele anterior, se ele pode fazer um pedido de prisão. Se naquele processo onde ele foi inocentado, saiu ileso, se ele está todo... se ele não está correto do ponto de vista legal, se o atual juiz pode pedir revisão daquele julgamento, daquela liberdade. Eu sinceramente não conheço o caso, eu vi a notícia no jornal, ela é insuficiente para dar um ponto de vista técnico, eu precisaria olhar o caso, e uma parte dele é sigiloso, eu nem teria como fazer essa avaliação, né? Mas eu confio muito nesse juiz, o Apio é um juiz sério, consistente, que conhece direito, sabe o que está fazendo. Então, eu creio que deva ter legitimidade essa prisão. A situação geral do Youssef tem um ponto de vista. Eu acho meio escandaloso, né? Ele tinha feito já uma delação, não tinha cumprido seus deveres na delação anterior, num caso anterior à Lava Jato, fez uma segunda que já é irregular, e saiu com muita vantagem desse acordo, né? Uma vantagem estranha, né? Então, realmente não tem cabimento o que houve em relação a ele. Ele é um sujeito que veja o conteúdo do que ele confessou, etc. São crimes graves e muita quantidade de crimes, né? Ou seja, é um sujeito perigoso para a própria vida social. Então, eu sempre achei meio escandalosa essa relação da Lava Jato com ele, né? Mas vou dizer, não só com ele. Essa coisa das delações da Lava Jato merecia uma investigação profunda, sobre a forma que se deu. Foi utilizado um método ilegal e não previsto em lei, que é essa tal de confissão geral. O sujeito chega lá para sentar e tem que confessar todos os pecados que ele fez na vida. Isso parece que é ruim para o investigado, não é. Porque ele está lá interessado em obter um acordo muito vantajoso, como que esse o Youssef obteve. Sair daí livre, milionário e de boa, vamos dizer assim, né? E quando ele tem a possibilidade de fazer uma confissão geral, qual que é a regra da lei? A regra da lei é você fazer, vamos dizer, a delação num caso específico, sobre aquele tema específico, e se do teu depoimento não se obtiver provas, ou caminhos de provas, etc. e tal, lá na frente o juiz não te concede os benefícios da delação, porque você não ajudou a compor o campo probatório. Ou seja, a tua fala não vale nada. O que interessa é o que produzir de prova, né? Mas quando você faz uma confissão geral dessa, você prova uma parte e com isso obtém o benefício e pode mentir na outra para criar atratividade, e isso passou a ser usado politicamente. A maioria das delações contra Lula, eu diria que todas, sem dúvida, foram mentirosas, porque não foi comprovado nada, né? Quer dizer, ou seja, a função dessa ilegalidade que foi feita foi ingressar no ambiente da disputa política e interferir nele, indevidamente, com muito abuso de poder. Esse é um elemento que precisará ser visto, né? Outro elemento, empresários e executivos que fizeram delação, a maioria deles, receberam dinheiro para fazer isso. E é fato. As empresas, sob a alegação que ele tinha direito a uma indenização pelo desgaste, olha, se ele está confessando o crime, ele está tendo problemas na vida dele, porque ele cometeu um crime confessado, né? Então, em nenhum país do mundo se admite isso. Em alguns países do mundo é crime fazer isso, você pagar alguém para fazer uma delação. Aqui no Brasil é o único país que rolou à solta isso. São válidas essas delações? O cara recebendo dinheiro para fazer? E foi feito isso em todas as grandes empresas, todas, sem exceção. Todas as grandes empresas onde houve delação. Pouca gente sabe disso, ninguém abordou isso no noticiário da grande mídia.
E é um grande abuso. E assim tem uma série de outros abusos que foram cometidos. Isso precisaria ser objeto de investigação dos órgãos de Estado, né? Porque esses abusos são criminosos, alguém precisa ser punido por isso, né? Eu, agora há pouco, falei de um depoimento, a Adri tinha dito que era do Léo Pinheiro, mas não, do Alexandrino de Alencar, né? No filme, no documentário Amigo Secreto, não sei se você verdade, viu. né? Eu vi e achei heróico esse depoimento do Alexandrino, achei corajoso e ele evidencia estar interessado em ajudar o país, quando ele fala desses abusos que ele sofreu, etc. Isso é outra coisa que precisa ser investigada. Não houve repercussão, uma coisa assustadora. Ele diz claramente no depoimento dele que ele foi pressionado a incluir o Lula na delação dele, né? E foi pressionado para ir no limite da verdade, estava nítido que a questão era com Lula. Ele diz exatamente essa frase. Mas isso mostra claramente o despropósito que foi essa operação. Quer dizer, ela tinha uma função política de disputa de poder, nada a ver com realizar justiça. Nada a ver. Então, isso precisa ser investigado. E quem investigaria isso? Isso são delitos, cara. Isso é abuso de poder. Quem poderia investigar isso? Tem uma Quem poderia investigar isso? Quem deve investigar são a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Tem que investigar. Tá. A Corregedoria do Ministério, a Corregedoria da Polícia, tem que investigar. Agentes seus, aparentemente, praticaram delitos. Precisa ser investigado. Não estou dizendo nem que cometeram, precisa investigar. O cheiro é de que cometeram. Quando vem Isso é motivo nos Estados Unidos, isso que você falou, que eles admiram tanto os Estados Unidos, né, para anular a delação, com todas as suas consequências, e punir, como aconteceu, por exemplo, num estado lá americano, agora esqueci o nome, nem qual era o estado, que puniram um promotor por causa disso. Puniram, saiu da carreira, teve processo crime contra ele. Quer dizer, porque não tem cabimento, gente. A delação você tem que é um agir imparcial. Aí nota-se nitidamente a parcialidade, não só de Moro, mas de todo mundo que estava envolvido nessa história. Só que isso precisa ser punido, porque não se pode pressionar um delator a entregar uma pessoa, né, porque tem uma suspeita, ou porque não é nem suspeita, no fundo, aí é pior, há um desejo de interferir na política nacional. Isso não é papel da justiça, da polícia e do Ministério Público. Isso degrada, degenera essas instituições. Há um autor, Bernhard Ritters, alemão, que fala sobre a degeneração do direito no período do nazismo. Essa turma precisava ler isso. Eles estavam contribuindo para degenerar suas instituições, a democracia e o direito, né? Então, isso é algo muito grave, que precisa ser apurado. Isso é crime que foi feito. Eu não estou falando nada aqui que pegou em prova ilícita de gravação de hacker, eu estou falando de algo que é público, está lá nos documentos. Tem depoimento de pessoas, esse depoimento que foi feito no filme é uma prova, né? Então, e pode ser reproduzido em juízo. O Alexandrino deveria ser chamado para reproduzir isso que ele falou na polícia e no Ministério Público. Por que eles estão inativos? Porque é o espírito corporativo que se sobrepõe à República, à democracia, à Constituição, à lei, uma visão aristocrática do que são essas instituições e não uma visão democrático-constitucional do que elas devem ser, né? Só para contextualizar aqui o nosso internauta, Pedro, o Alexandrino de Alencar era diretor da Odebrecht, né? E era um dos responsáveis, se não me engano, Pedro pode me corrigir, porque acho que ele conhece mais esse mercado do que eu, de relações institucionais com o Lula, né? Então, um pouco com o PT, com os partidos, com a política. Era um diretor institucional, é isso, Pedro? Era um diretor de relações institucionais, né, cujo papel era estabelecer a conexão da empresa com o seu cliente, que é o Estado, né, com os agentes estatais, não só do PT, qualquer partido que fosse interessante, que a empresa precisasse, né, qualquer governo, vamos dizer assim, né. E, obviamente, por conta de exercer esse cargo, foram em cima dele. E daí começam a estabelecer mecanismos ilegais e abusivos de pressão sobre ele, né. Eu acompanhei muito de perto a situação toda da Lava Jato no período. Eu posso garantir que era irresistível, não tinha como o sujeito não fazer uma delação. Tanto que eu não olho com olhar de crítica
os executivos de empresa privada, que são profissionais, não são gente ligada à política, né? São profissionais de carreira nas empresas eram grandes, empresas que tinham carreira, não? E que foram pressionados. Não creio que seja o caso do Alexandrino, mas muitos mentiram, né? Muitos mentiram. Mas também não fico aqui querendo pôr espada de Damocles em quem mentiu, porque era uma forma de se defender de algo abusivo que estavam cometendo. Prendiam abusivamente pessoas, jogavam elas em celas e um ambiente altamente deteriorado das nossas prisões, às vezes colocavam o sujeito num aprisionamento pior que a média, exatamente para ele se sujeitar a uma tortura psicológica para poder entregar. Quer dizer, são todos esses depoimentos para mim, essas delações, são todas, sem exceção, são nulas. Pelo procedimento que usaram, exigiu uma confissão completa e não era realizada em cada caso, né? Segundo, pelo método usado de prender, que implicou em tortura psicológica, algo abusivo e inconstitucional, né? Só que isso implicou em crime dessas pessoas que fizeram isso. E isso não está sendo apurado. É muito grave, meu. Agora, se for que a Polícia Federal, o Ministério Público poderiam apurar isso, mas teria que ter um movimento para pedir isso, né? Um movimento, uma mobilização, ou as próprias pessoas que foram vítimas entrar com ações, porque como... Ou o Flávio Dino pode chegar lá e falar PF, investigar. Ou uma CPI... Não, poderia. As autoridades federais podem determinar a investigação sobre isso, né? Podem, claro. Porque, assim, o ilícito está evidente, né? E acho que precisaria ser objeto de investigação. Estou sendo aqui muito claro. Acho que é papel das autoridades federais determinarem a investigação sobre isso. Isso fez parte da nossa história, não é um caso qualquer, né? O Ministério Público não. O Ministério Público teria que tomar medida pelas suas autoridades, Procurador-Geral da República, tal, que parece que não está disposto a fazer isso, né? Eu acho que isso não vai dar nada, não vai ser investigado, vai mais uma coisa que no Brasil a elite tenta abusar, atua de forma golpista, etc., tal, e nada acontece, né? Esse movimento do atual juiz aí pode ensejar algo nesse sentido, né, Pedro? A depender de como ele puxa esse fio pelo Youssef... Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que não tem cabimento, tem gente falando no nosso campo de delação do Youssef. Não tem sentido. Acho que delação de pessoa presa não é possível ocorrer na nossa ordem constitucional. A pessoa aprisionada, você não deve utilizar da pessoa do réu para investigar. Utilizar da pessoa do réu para investigar remonta à ideia de tortura. Você tortura para obter com o réu a informação, ou com o investigado, né? As provas devem ser obtidas de outro modo. O investigado comparece ao depoimento para se defender, só para isso, né? E assim tem que ser respeitado. Você prender para forçar uma delação é um mecanismo que remonta a ideia de tortura e que é uma tortura psíquica. Você retira o sujeito da liberdade para obter a delação. Então, o Estado tem que ser proibido de realizar delações quando a pessoa estiver presa, para que se demonstre que ela é espontânea, que ela implica num desejo do réu de confessar, ou do investigado, perdão, de confessar para obter benefícios. Essa espontaneidade só pode ser quando o sujeito não esteja sob domínio físico do Estado. A prisão é isso. É o Estado estar sob domínio físico da pessoa. É óbvio que nada do que sai da boca dessa pessoa nessa condição é espontâneo, é livre, né? É óbvio que se dá por uma repressão estatal, que está com o domínio físico da pessoa. Se a pessoa não fala o que o Estado quer lá, corta a comida dela. Estou dando um exemplo, né? Ou põe ela numa cela pior, 40 pessoas junto na mesma cela. O Estado tem total domínio do cotidiano, da existência, da saúde da pessoa quando ela está presa. Então não tem cabimento se falar num acordo feito com o Estado. Que acordo é esse? O acordo, para ser feito, ele precisa ter espontaneidade, liberdade de opção, liberdade de opinião. Quebra o chuveiro da pessoa que está em Curitiba, num Corta frio, água quente. Corta água quente. Isso é meio coisa que pode fazer. Bota no pátio para ficar horas e horas lá na madrugada, né, Pedro? Isso. Não, são mil mecanismos que você tem. Essas histórias que eu estou falando aqui, eu não estou inventando, não. Eu ouvi depoimento de pessoas que ficaram presas contando isso.
E esse caso era um caso que a gente podia fazer avançar a democracia brasileira e a proteção de direitos e estabelecer claramente isso, investigando. Não precisa, se não quiser, é impune no final, né? Não é esse tanto problema. Mas investiga, traz à tona, traz à luz o que está ocorrendo, né? O que ocorreu. E daí mostrar, olha, não tem cabimento se tomar delação de sujeito preso preventivamente. A prisão preventiva não se presta a isso, nem deve se prestar. Uma pessoa sob domínio do Estado não pode ser aceito nenhum tipo de conduta de confissão, de nada, porque não tem espontaneidade. Você acha que o governo Lula devia de tomar isso com mais seriedade? Está havendo uma certa aqui, entre nós, covardia em relação a esse tema do debate do que foi o golpe de 16 e o processo de Lava Jato na sequência? Não sei avaliar, mas eu creio que não. Eu creio que não há covardia. O que acontece é que o governo, gente, olha o abacaxi que deixaram na mão desse homem. Ele vai assumir a presidência, sei lá quantos dias, uma semana depois de assumir, quebram tudo, fazem esse movimento, tentam derrubar a democracia. Eu acho que o governo mal está chegando no lugar ainda, sabe? Mal está pisando, porque foi atrapalhado no processo normal de tomar posse, vamos dizer assim, né? Porque surgiu esse caso, isso toma conta da opinião pública, o governo fica manietado porque tem que atender essa demanda. A gente viu o ministro Flávio Dino totalmente dedicado a esse assunto, né? Por um período, até agora, por um período longo. Agora que o Flávio Dino está assumindo o ministério, está vendo o que está acontecendo, é ansioso a gente cobrar que tudo seja feito num período tão curto e tão polêmico quanto esse que nós passamos desde o começo do mandato, né? Então, eu creio que, em princípio, eu acho que não há covardia nenhuma. Aliás, há um enfrentamento. Aliás, o Flávio Dino, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal têm dado um exemplo de como se deve agir democraticamente. Veja a forma como foi preso esse ex-ministro do Bolsonaro, né? O ex-ministro da Justiça. De forma discreta, sem expor o sujeito, sem ficar fazendo espetáculo e chacrinha em torno do investigado, decente, humana, digna, né? Então, eles estão dando exemplos de como se faz. Agora, querer exigir que resolva os problemas do país em 3 meses, que a mídia já está nessa, né? Está nessa pilha, em todas as questões. Como é que a economia não resolveu? Porra, os caras... Como é que não resolve? Porque tem 3 meses no governo, estão chegando. E não é qualquer 3 meses, é 3 meses com esse tipo de tumulto que houve no país, né? Então, é evidente que é irracional esse tipo de cobrança, né?